Paleontólogo Pirula em Podcast fala de como o ser humano possui a informação no DNA para ter rabo. Assista. Assim, tecnicamente não teria porque a gente tem informação para construir rabo no nosso genoma. Tecnicamente. E se tem... Se tem... É porque em algum momento a gente teve... Então, na verdade é o seguinte, a gente vai... se você não colocar ideias evolutivas, aí vai uma questão de hipóteses, hipóteses científicas. O que a gente tem não é teoria, aí é hipótese. O que a gente tem é... Vamos lá. Humanos possuem gene para fazer rabo. Tá. Ponto. Isso é fato. Fato. Isso é fato. Tem gente que nasce com rabo. Por quê? E você tem daí. Aí você fala, por que raios a gente tem um gene para formação de rabo? Aí você vai pegar, no caso, né, descontar o registro fóssil. Porque o registro fóssil nessa parte aí ele é um pouco difícil. Você chega e vai falar assim, tá bom, então vamos ver, que outros animais sem rabo a gente tem? Aí vamos partir do pressuposto, vamos falar. Aí você vai pegar, sei lá, o chimpanzé. O chimpanzé não tem rabo. Também tem a informação para construir rabo nele. Aí você pega o gorila, também tem informação para construir rabo nele. Que estranho. E aí você vai pegar um bicho com rabo. Pega, sei lá, pode ser um cachorro. Sapo. Um cachorro. Não, sapo não tem rabo. Pô. Não, mas ele nasce com o rabo. É que tá querendo que ele tá pegando o girino. Ah, tá, sim, o girino. Tá. Depois ele vai... Pode até funcionar com sapo. Mas primeiro vamos pegar mamífero, que pelo menos ficar uma coisa um pouco menos distante. Você faz uma comparação embriológica, você vê que o ponto de ossificação para formar o rabo é sempre o mesmo. Em todas as espécies que tem o rabo quando nasce, o ponto de ossificação acontece e vão se formando as vertebrinhas lá, e aí a carne, o tecido vai se formando. No caso do chimpanzé, gorila, humano, não sei o que, você vai olhar, o rabo aparece e some. Você fala, mas o que está acontecendo? Aí você vê, depois, com vários estudos genéticos, o pessoal sabe que tem ali, em determinado momento, como se fala, uma informação para inibir a formação do rabo no genoma, que é acrescentado ali, que é acrescentado, eu já estou partindo do pressuposto de evolução. Estou falando que ninguém está falando de evolução. Mas pode isso. Chega e fala assim, a informação aparece ali, uma informação para tirar o rabo. Tá. Aí você pode chegar e falar assim, tá bom, a gente tem uma informação inútil no nosso genoma para formar o rabo e depois perde, né? Lembrando que nada é inútil, até o apêndice que o pessoal pensava que era inútil tem uma função. Exato, mas aí você fica pensando, por que raios a gente tem aquilo ali? Entendeu? E aí aquela linha de montagem da bicicleta de por que você tem que pôr o guidão antigo para depois colocar o guidão novo. Né? E tirar o guidão antigo para pôr o guidão novo. Porque a lógica do genoma é de acréscimo de informações e não de tipo remoção e recolocação, entendeu? Você não tem uma substituição. A maior parte da informação genética ela é adicionada por duplicação. Entendi. Deleção geralmente implica em problemas. Então acréscimo quer dizer que não é que era para ter rabo. O acréscimo no caso... O rabo é o acréscimo. Então, na verdade assim, poderia ser, só que o que acontece? A informação para tirar o rabo vem depois. Então, a informação para fazer o rabo vem antes. Então ele teve rabo. Ele teve rabo. Daí que vem a questão do ancestral com E aí depois não tem mais rabo. Mas pensamos, os machos têm glândulas mamárias, então os machos amamentavam? Não, porque aí tem a ver com uma questão de... como eu posso dizer? De estruturação da... Porque, por exemplo, aí no caso você está falando de uma diferença entre machos e fêmeas. Porque tanto o homem como a mulher tem as mamas. Sim, mas a nossa é atrofiada, a das fêmeas não. Que tem a ver com o desenvolvimento da coisa. Mas essencialmente, a mama masculina e a mama feminina são iguais. Sim. O que muda é o desenvolvimento depois. A nossa ausência de rabo não é igual a não ter rabo, não é igual a ter rabo, entendeu? A gente tem uma estrutura, lá, o nosso cóccix, ele é uma estrutura diferente de um rabo. E aí o grande ponto é esse, a informação, no caso da glândula mamária, ela existe porque os cromossomos que são utilizados, tanto porque você tem que levar em conta quando foi a origem da glândula mamária. Porque agora você deu minha cabeça aqui. Que você deu um exemplo da glândula mamária que aí tem que puxar muito para trás. Porque a perda do rabo, eu não preciso de um pressuposto evolutivo tão para trás. A glândula mamária eu precisaria.
Porque a explicação da glândula mamária do ponto de vista científico diz respeito à formação do corpo e de como que não teria como só a fêmea ter aquilo do ponto de vista cromossomial. Tipo, é uma parte estrutural do corpo, né? Tanto é que o homem tem um cromossomo X, né? Tem. Então, tipo, a parte estrutural daquilo, né? Você precisaria que o macho também tivesse, porque não teria como gerar um negócio em separado. Não da maneira como o nosso DNA como o DNA dos mamíferos está estruturado, né? E em peixe você até consegue ver umas coisas bem diferentonas, assim. Mas, então, no caso dos mamilos especificamente, mas tudo bem, diz pode respeito deixar. a uma necessidade estrutural assim, ali. O mamilo, se eu estiver raciocinando errado na sua resposta, estou tentando entender. O mamilo no homem, tô falando, é um órgão atrofiado, como o rabo também é um órgão atrofiado não desenvolvido. Na mulher. Não, mas o clitóris é diferente, porque o clitóris, assim, ele é um penizinho. Sim, só que ele não vai, mas aqui é diferente. É diferente. Aí vai do gene que vai ativar ou não. Mas tudo bem. Mas a questão por formação, pela formação, até por causa da simetria bilateral, tá, não sei o que, tem um monte de coisa, mas aí você tem que ter aquela informação, não teria como ela ser suprimida daquela forma. Mas... A vitamina C. Nós temos toda a condição de sintetizar dentro do organismo, só que não sintetizamos. Mas porque tem uma mutação genética que não permite. Não só nós. Primatas em geral. Ah, é? E se a gente sintetizasse a vitamina C... Ia ser fantástico. A gente já tem uma longevidade quantas vezes mais aí. Aí tem... E não teria problema de escorbuto, do navegador lá, não sei o quê. Agora, aí o ponto... A história evolutiva do negócio da vitamina C também é interessante, mas aí eu vou puxar... Tá, mas só para eu entender, tanto a vitamina C como o rabo, isso evidencia que o meu, na visão evolução, você quer fugir da evolução, mas não tem como explicar isso dentro da sua ótica sem colocar a evolução. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... O ancestral teria rabo. O ancestral teria rabo. E ele foi perdido em algum momento, porque essa é uma informação que foi acrescentada. A remoção do rabo, ela é posterior do processo então, de eu quero entender por que não vale para as glândulas mamárias também um ancestral ter mamas e se perdeu também a mama. Porque aí a gente está falando de diferenças na mesma espécie, por ativação genética para macho e fêmea. A gente está falando de uma distinção. Se você for olhar... O rabo não era para macho e fêmea. Se você for olhar, por exemplo... é que o ser humano é muito particular, mas se você for olhar, por exemplo... enfim, pegar um bicho que quase não tem dimorfismo, tigre. O tigre é gato. Os gatos são machos. Eles têm mamilos. Eles têm mamilo ali. Cachorro também não tem. Desenvolve. Cachorro também tem, não desenvolve. A fêmea também tem, são iguais. A espécie humana, particularmente, as fêmeas mantêm uma diferença mamária mesmo fora do período reprodutivo por uma série de questões que ninguém sabe explicar direito. Né? As fêmeas têm seios, né, uma coisa. Mas a espécie humana é muito particular nesse sentido. Se você pegar outros mamíferos, você vai ver que a presença do mamilo em machos e fêmeas, quando a fêmea não está em período reprodutivo, os mamilos são essencialmente iguais. Lembra da musiquinha? Say you together. Say you together. Quando põe os peitos juntos, né? Say you together, né? É só pra dar um tiozão também. É isso, tá certo. Que bom. Estou gostando dessa Então, e aí quando você sabe que eu fazia essa piada, ninguém entendia. Que bom, eu fico feliz. Eu espero que o pessoal entenda, gente. Senão... Fico feliz. Então, no caso dos mamilos, se você for olhar macho e fêmea, a diferença deles quando estão fora do período reprodutivo é essencialmente a mesma. Só que o que acontece? A fêmea possui uma ativação genética determinada quando ela engravida ou quando ela tem não sei o que aí aquelas mamas vão entumecer e vão começar a gerar o produto, né, o leite e tal, não sei o que. Como o macho não possui esse gene, né, ativo, e aí no caso, enfim, de XXY, tal, não sei o que, precisa ter 2, etc., aquele mamilo nunca vai se desenvolver. Agora, como a gente, na nossa compleição original, né, o corpo padrão é fêmea, né? Porque tanto o macho quanto a fêmea possuem cromossomo X. Ah, tá. Entendi. E o cromossomo, claro. Exato. Entendi. O cromossomo Y, ele vem depois, na verdade. Né? Você tem um padrão formado que é para todo homem, fêmea. Num período ali, foi fêmea. Foi. Eu sei que não é correto. Foi gênero neutro. Gênero né? embrião ali. E o que acontece? Quando o cromossomo Y é detectado, ou pelo menos o gene masculinizante, não precisa ser o cromossomo inteiro, mas o gene masculinizante é detectado, aí é que há a formação de... Aí é aquela genitália vai
vai ter informação para se desenvolver de tal maneira, aí é que você vai ter, sabe, tipo, uma compleição de tal maneira, etc, Óssea, etc, entendeu? tudo. A compleição, a informação para a compleição óssea, né? Porque Sei. no caso do neném ainda não tem diferença nenhuma, mas tem aquela informação que vai ficar guardada para quando, né, tiver ativado. Porque aí você tem a ver com um negócio que é... Só porque eu falei, esqueci o nome da palavra. Mas se for termo técnico, não vai. Heterocronia, que é tipo a determinação de idade de quando certos genes vão ser ativados. Ah, tá. Então, tipo, sabe, falar assim, ó, não. Quando atingir determinado ponto, esse gene ativa, tá, ok, puberdade. Sabe, tipo, Cara, essa isso é coisa de fantástico. desenvolvimento. Né? Mas isso maravilha o criacionista. Tudo que ele tá falando Também. aqui não é exclusividade dele, não. A gente se maravilha. Sim. O ponto não tá nisso, que ele tá naquela primeira parte ali. Agora, então, a questão do mamilo, essencialmente é isso. Você Entendi. não teria como gerar o mamilo na fêmea sem gerar no macho também, porque a compleição original cromossomial depende daquilo, né? Então, se você tira um macho... Pela linha de montagem do mamífero eutério, né? Ou seja, aquele que possui, é o mamífero tério, né? Aquele que possui mamas, né? Pela linha de montagem, você ou põe para os dois ou não põe para nenhum, né? Então não teria como fazer. O rabo, no caso, ele é típico assim, que eu saiba, pelo menos em primatas, tanto o macho quanto a fêmea tem o rabo do mesmo tamanho. É isso que eu ia perguntar. Você não faz a menor diferença, né? O tamanho do rabo ser para o macho, ser para a fêmea. Assista ao episódio completo clicando no card ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.